No final do mês de setembro de 2025, o Coletivo Gaforina teve o prazer de se encontrar com o escritor Mariano Correia Pérez para uma entrevista inspiradora. Nessa ocasião, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, sua paixão pela literatura e as suas reflexões sobre a arte de escrever. Este é o Conversas com Mariano Pérez. Eu fico muito honrado com essa entrevista e agradeço imensamente a gentileza de você me dando essa honra. Eu sou uma pessoa muito humilde, muito comum. Acontece que eu nasci na zona rural nos longínquos anos de 1939. E completei esse ano 86 anos. Embora meu registro seja um pouco mais novo, porque fazia muito pouco tempo que eu tinha sido declarada a República Brasileira e todos nós sabemos que no Império o Império tinha um vínculo com a religião católica. E a religião católica era vinculada ao Império, né? E que os atos da religião católica variam com atos civis. E o casamento eclesiástico era considerado um casamento válido para todos os efeitos. Muito bem, meu pai e minha mãe casaram em 1936, havia muito pouco tempo que se proclamara a República, ainda estava naquela crença de que o casamento religioso era um casamento válido. Muito bem, mas o casamento já não valia, que já estava em vigor o Código Civil de 1916, e quando meu pai precisou matricular a gente na escola, precisava registrar. E não registrava, naquele tempo não podia registrar, só tinha que registrar filho legítimo. E filho legítimo tinha que ser registrado, tinha que os pais serem casados. Por isso meu pai, quando foi registrar, registrou. Aí também tinha multa por ser o registro feito fora de época, fora do tempo. O registro tinha que ser feito dentro de um determinado prazo e ele foi fazer isso 10 anos depois, né? E para evitar essa multa, ele acabou diminuindo a idade de cada um e eu fiquei mais novo 2 anos. Como eu ia dizendo, eu nasci na zona rural, trabalhei na roça há muito tempo. Quando criança, eu trabalhei muito, eu e meu irmão, a gente era criança e trabalhava. Na roça tem o lavrador. O lavrador tem o costume, dessa região nossa aqui, de trocar dias de serviço. O que é trocar dia? Eu vou trabalhar na sua lavoura hoje e amanhã você vem trabalhar na minha. Eu e meu irmão, nós íamos dois, como era criança, e os dois para ganhar o dinheiro de um adulto, né? Isso perdurou até 1950, quando nós mudamos para o Norte. Antes a gente nós moramos, eu nasci na região de Vilar del Mar. Exato, mais precisamente no município de Presidente Olegário. Mas meu registro foi feito como sendo Patos de Minas. Por que Patos de Minas? É como ninguém nasce em Goiânia e ninguém mora em Aparecida de Goiânia, né? Todo mundo ali que mora em Aparecida mora em Goiânia. Então, o Presidente Olegário para Patos de Minas era a mesma coisa. Quem nascia em Presidente Olegário dizia que nascia em Patos de Minas. E por isso eu fiquei como nascendo em Patos de Minas. De lá nós mudamos, meu pai mudou para Cristalina, eu tinha 3 anos de idade. E nós passamos na Lapa da Pamplona, onde hoje lá chama... É uma cidade que tem uma mina de zinco da mesma companhia da Níquel Tocantins.
Hermídio de Moraes, né? Dos descendentes do Hermídio de Moraes. E como é que é o nome? É Vazante. Hoje é Vazante, lá tem o nome hoje de Vazante. E nós passamos, meu pai queria conhecer um lago que era muito famoso lá na região, chamado Poço Verde. O Poço Verde ficava pertinho de Guarda-Mor. E nós passamos em Guarda-Mor para conhecer o Poço Verde. Muitos anos depois, e eu gosto de contar isso aí porque eu gostava muito desse poeta, o Goiá. Goiá é autor de uma música muito conhecida que chama Saudade da Minha Terra, que o Chantelão toca todo dia na sanfona. Muito bem, o Goiá, eu gosto de falar no Goiá porque ele fez parceria com um padrinho meu, uma dupla de parceria, Goiás e Goiazinho, e depois ele mudou, o Goiazinho mudou, era um sanfoneiro que era noivo de uma moça, noivo da Dirce, que vocês conheceram naturalmente, Dirce Ponce. Por isso eu gosto sempre de falar do Goiá, e eu gosto muito da obra do Goiá. Ele tem umas letras. A Saudade da Minha Terra não é uma grande coisa, mas ele tem letras muito bonitas, e uma delas é uma que fala no Poço Verde da Esperança. Chama Recordações, e tem um verso que diz: adeus, amigos, Poço Verde, adeus, Lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Eu escrevi um conto, não uma crônica. Outra coisa da minha escrita, eu adotei uma escrita que não tem um qualificativo, ninguém conhece, não tem um nome. Quem eu li escrevendo dessa forma foi a Cora Coralina. Então é uma espécie de crônica. O conteúdo é de uma crônica, mas a forma de colocar no papel é colocada em versos. Normalmente versos soltos, sem rima e sem contagem de sílabas, sem acentuação gráfica adequada. Muito bem. Embora um desses textos meus sejam, eu faço em redondilha maior, com a contagem de sílaba correta, né? Mas não há necessidade de fazer isso. E eu tenho alguns textos que eu julgo muito importantes. Depois nós vamos falar desses textos. Uma coisa que eu preciso acrescentar do Mariano Corrêa Pérez é a minha condição de criança. Como eu disse, eu nasci na roça, trabalhei na roça, eu fui servente pedreiro, eu fiz adubo, dei uma melhorada, fui sapateiro, quando a sapataria era artesanal e era uma arte a sapataria, e fui radiotelegrafista, e de radiotelegrafista fui funcionário do Banco do Brasil, e funcionário do Banco do Brasil, eu aposentei como funcionário do Banco do Brasil. E hoje, enquanto estava no banco, fiz o curso de Direito e fui advogado depois de aposentado. Mas tem uma coisa muito interessante que ninguém sabe, ou pouca gente sabe, é que eu nunca fui à escola. Nunca fui à escola. Quer dizer, eu fui 3 anos à escola. Frequentei o 2º, 3º e 4º ano primário, só. O resto do pouco que eu aprendi por minha conta própria, estudando sozinho, lendo, ou às vezes com um professor particular. Inglês, por exemplo, eu estudei com um professor particular que aprendi bastante inglês, mas esqueci tudo. E eu não consegui decorar o vocabulário porque o meu professor, o inglês dele, ele aprendeu, ele morava com uma família de americanos e lá ele só falava inglês. E ele teve que aprender a falar inglês
porque tinha que conversar com a família que ele morava, e ele não sabia regra nenhuma, não sabia nada. E eu queria estudar vocabulário já no inglês, e não consegui, porque para estudar vocabulário, eu queria estudar em português para transformar para o inglês. Você tem que aprender no inglês, né? Eu não consegui. Aí foi um fracasso. Eu fiz uma prova de inglês certa vez lá no Elefante Branco, né? Não consegui aprovação. Muito bem, como eu disse, eu não frequentei escola, atenção, frequentei esses 3 anos de escola. E para fazer o curso ginasial e curso médio, que hoje é o 2º grau, o curso médio, né? Eu fiz pelo artigo 91 da Lei de Diretrizes da Educação, que tinha essa permissão. E muita gente chamava essa forma de estudo de madureza. Madureza ou simplesmente artigo 91. Então, para a faculdade de Direito, eu fiz com frequência mínima de 25%. A frequência, a escola abonava os outros 75%. Então, eu nunca fui à escola, embora tenha conseguido chegar a um diploma normal, né? Legalmente, porque eu sou diplomado, mas escola eu nunca tive. Bom, eu comecei a escrever muito tarde. Eu trabalhava no Banco do Brasil e fui escalado para trabalhar no posto de serviço que tinha em Niquelândia. E lá em Niquelândia não tinha muito o que fazer, não, né? Aí eu comecei a escrever. Escrevi uns poemas e achei que eu podia escrever um conto, achei que eu poderia escrever, que não era tão difícil como me parecia. E um dia eu cheguei ao Loto e falei, eu vou escrever. Logo a televisão tinha mostrado uma série uma vídeo que se chama de minissérie, chamada Pé na Jaca. E eu falei, eu vou escrever. Eu sei de uma história do Renildo, que é uma história que ele foi para o Brasil levando umas jacas, e eu vou escrever sobre o Renildo. Mas eu preciso de alguma coisa a mais. Aí pensei em começar com o Renildo, levá-lo ao Muquem, que o Muquem é uma festa romaria que o povo da região todo conhece, o estado de Goiás todo conhece, e até que foi muito interessante, eu cheguei lá na romaria, eu fui para pegar alguns dados para colocar no livro. E lá estava o governador do estado, um deputado federal, um deputado estadual, o prefeito municipal e mais a comitiva deles, né? Todos sentados lá em cima do altar, e quem estava celebrando a missa era o Dom José. O Dom José, todo mundo conhece, sabe, ele era estourado, né? E aí ele começou a falar dos vereadores, falou dos vereadores, e de certa hora ele ficou tão entusiasmado falando mal dos vereadores que ele bateu a mão no altar e o Cristo caiu, o Cristo crucificado caiu e não teve problema nenhum, né? Eu escrevi um texto, um cordelzinho falando falando de Nossa Senhora da Magia, do Muquem, foi em razão disso aí. Eu queria mesmo eu fui lá para colocar o Muquem no meu livro. Eu queria colocar o Muquem no livro, independentemente da ida do Renildo para Brasília. Depois que eu ida para Brasília, eu contei a história, você leu o livro, você sabe da história de tudo o que aconteceu, né? Eu tinha 40 e poucos anos, 40 e poucos, eu não lembro exatamente a idade, mas era 40 e poucos anos.
Tem uma coisa aqui que todo mundo da minha época sabia e gostava, era o Código da Virgília. Quem não conheceu o Código da Virgília, que da minha época, todos conheciam. É onde a gente ia tomar banho todo dia, sabe? E sujava água, e a Virgília, ela vendia lenhas. Ela tinha 2 jumentos para buscar lenha. E ela lavava roupa também. E a gente sujava água e ela brigava muito com a gente, brigava com todo mundo. Mas não adiantava, a meninada ficava toda no poço da Virgília tomando banho. Essas são as recordações. Eu até escrevi um poema sobre isso, e ficou um poema bom, mas eu não tenho esse poema. A Vilnar do Barroso, né? A mulher de Deus, recitou esse poema na escola um dia, e por causa desse poema, algumas escolas me entrevistaram para saber a razão do poema, né? Mas a razão é que eu estava com saudade do Uruaçu, escrevi um poema falando de Uruaçu e dizendo que eu queria voltar para o Uruaçu. Aí eu tenho escrito muito sobre o Uruaçu, né? Eu já publiquei 4 romances e um livretinho de história, que é um cordel, que eu comecei a escrever inclusive Redondinha Maior, você leu, né? Eu comecei a escrever Redondinha Maior, depois abandonei Redondinha e terminei com versos sem contar as sílabas. E por que eu escrevi aquele livro? Por que eu escrevi ele em versos? Porque a minha intenção era facilitar para as crianças aprenderem a história de Uruaçu. O verso é muito mais fácil para decorar, mais fácil para guardar na cabeça a história, e por isso eu fiz naquele formato. E você deve lembrar que a última estrofe do verso eu falo do Pássaro Grande. Os outros livros eu escrevi, eu tenho um romance que é meu romance predileto, e é De Lenhador a Prefeito. De Lenhador a Prefeito porque eu criei um super-herói, a meu ver, um super-herói que é aquilo que eu gostaria de ter sido, aquilo que eu gostaria de ser. O Sansão do Lenhador a Prefeito. O Sansão é uma espécie de super-homem. E ele era lenhador, mesmo depois de adulto, ele era lenhador, foi lenhador junto com em Jaraguá, etc. Até eu enfio o Anísio de Souza nessa história de Jaraguá. Esse é o meu livro predileto. Mas eu reconheço que meu melhor livro é O Revolucionário. O Revolucionário é o meu melhor livro, não porque trata do movimento camponês, mas é o meu melhor livro porque eu fiz com capricho e tentando colocar na literatura fictícia um pedaço da história do Brasil. Talvez história universal, porque Tromba se tornou reconhecido mundialmente, né? Que chegou a ser uma republiqueta. Isso está até, inclusive, essa questão da Tromba República está até na inteligência artificial do Google. E por isso que eu acho que O Revolucionário é o meu melhor livro. Tem aquelas histórias do Revolucionário que participamos, como do Batista Lobo, etc. Mas outro livro que eu gosto do O Jogador. Embora eu cite O Jogador, depois eu vi que tem muita gente escreveu o livro com esse mesmo título, O Jogador, né? Então, eu gosto do Jogador porque eu faço uma retrospectiva da necessidade de entendimento entre patrão e empregado. Eu acho que
eu quero colocar no meu jogador que patrão e empregado não são inimigos. Eles devem trabalhar em colaboração. O patrão cuidando do empregado, o empregado cuidando dos interesses do patrão. E por isso o livro tem essa finalidade. O jogador tem essas características. E a parte disso aí tem uma história longa de um jogador, né? Um jogador que dava prejuízo para as pessoas, que engambelava o cara para jogar, perdia as duas primeiras jogando busão. Você conhece busão? Conhece? Conhece? Busão é um jogo que joga com bola de gude, joga uma espécie de... parecendo uma bateia. E ela tem umas orelhas que a bola pode cair nas orelhas. E ganha quem conseguir o maior número de bolas caídas nas orelhas, que fica presa nas orelhas. Né? As que vão para o fundo, ele não ganha nada. Então, o jogador, esse jogador, o Zé do Buzo, ele deixava perdido as duas vezes ali para ficar entusiasmado e depois ele começava a ganhar de volta. Começava a ganhar. E ele fez... com isso ele conseguia deixar a pessoa empobrecer muita gente, né? A minha obra, eu não sei, eu escrevo muito mais por necessidade de escrever, mas eu sei e eu tenho consciência de que a minha obra é relativamente boa e que ela vai ser, que eu vou ficar na lembrança do povo por isso que eu fiz e que estou fazendo. Mas é assim que eu vejo a minha obra, como meu legado à humanidade, meu legado ao Uruaçu e à história do Uruaçu. Quando eu penso em escrever qualquer tema, eu pego o caderno e escrevo uma crônica, daquela forma que eu te falei, de versos soltos, né? E com isso eu já escrevi vários, escrevi sobre o Pássaro Grande, escrevi sobre fazendas, escrevi sobre além daquele soneto do campo, o delator premiado, além desse soneto eu fiz uma crônica também a respeito, eu escrevi sobre Pássaro Grande, falei, né? Escrevi sobre Pássaro Grande. E todo que você tem alguma coisa em mente, eu ponho no papel. Teve um caso interessante que eu plantei um pé de... uma planta que teve uma época que todo mundo estava usando para fazendo garrafada dessa planta, dessa fruta, e era uma planta... nome. Eu plantei um pé de nome ali lá na porta de casa, na calçada do vizinho, e ele cresceu, alguém foi lá e cortou. Eu cuidei dele, ele brotou, cresceu de novo, a mesma pessoa foi lá e cortou de novo. E cada vez que ele cortava, eu fazia uma crônica, né? Eu fiz 4 crônicas sobre o pé de nome. Para mim, escrever sobre a vida campesina, para mim, é muito fácil porque é a minha origem, né? Então não tenho dificuldade, e a minha origem foi o que me levou a escrever sobre essa questão, os camponeses. E sobre a política, eu tenho escrito muito pouco. Eu coloquei no Revolucionário a questão política porque a revolta de Trombas surgiu de política, muito mais de política do que da grilagem de terra. Embora o cerne da questão seja grilagem, mas surgiu mais da política porque o governador do estado na época não queria ficava do lado
dos grileiros contra os poceiros, né? Ficando do lado contra os poceiros, ele mandava a polícia dele ir lá repreender os poceiros. E inclusive teve uma batalha que a inteligência artificial fala dessa batalha, mas a batalha não foi exatamente aquilo, nem tem aquele nome. A batalha chama Código do Sapato. A polícia ia para do polícia estadual ia fazer um ataque aos poceiros na tromba e faltando 1 quilômetro para chegar na tromba tinha o Código do Sapato. E os poceiros ficaram sabendo, né, eles tinham boas informações. Por que eles tinham boas informações? Porque o Partido Comunista ficava do lado dos poceiros. E o Partido Comunista era muito bem informado. E então ele tinha infiltração em todo o governo, né? Então os poceiros ficaram sabendo e aí fizeram uma armadilha para a polícia e acabou matando muito policial e a polícia não voltou mais. Mas desse aí está a questão política, mais política. E tem também a questão da violência política, da polícia, né? Essa violência da polícia, que eu presenciei com meus olhos hoje, a polícia está menos violenta, mas ainda é bem violenta. É porque o policial, o que era melhor, batia. Os piores matavam. Teve um policial que matou 84 pessoas. Quem me falou foi o irmão dele. Matou 84, eu conheci o policial. Primeiro, uma das razões é que eu sou uma pessoa crente. Crente no sentido de acreditar em um Deus. Embora eu acredite em um Deus único, a maioria das religiões tem vários deuses. A Igreja Católica tem um Deus em 3 pessoas, as outras igrejas têm um Deus em 2 pessoas, mas eu acredito em um único Deus, né? Mas eu sou muito crente e faço questão de ser dessa minha crença. Eu até escrevi o casei aqui um soneto agora mesmo sobre isso, né? Por isso é que eu idolatro a Nossa Senhora da Abadia, do Muquem, não tanto porque eu acredito nela, porque como eu disse, eu acredito mais em um Deus onipotente, mas ela é a crença de toda essa região, ela é que guia todo esse povo. E como diz, está escrito, a fé faz milagres, né? A fé remove montanhas, é o que foi assim que foi dito, né? A fé remove montanhas, e quem tem fé consegue muita coisa. E o povo de Juruaçu todo, o povo de Juruaçu, de Niquelândia, de todo o estado de Goiás, acredita muito na Nossa Senhora da Abadia. Por isso a minha devoção, não é a devoção a ela, mas o meu respeito a ela e aqueles que a idolatram. Eu acho que a cultura melhorou muito. Antes, até porque até muito pouco tempo a cultura ficava por conta daqueles apaixonados pela cultura. Hoje o governo estadual, federal, estadual e municipal estão entrosados na cultura. Todo mundo tem Secretaria da Cultura, Ministério da Cultura, Secretaria Estadual de Cultura. Então, eu acho que a cultura melhorou muito, muito mesmo. Embora, você vai fazer, vou adiantar algo sobre a Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras, que foi fundada pelo nosso maior escritor, né? Hoje ela não parece mais nesse nome de Academia Brasileira de Letras, porque, na verdade, o que nós temos lá? Políticos que foram acadêmicos em razão de política. É o caso, por exemplo, de Zé Sarney, né?
Cesarino escreveu 2 livros que não são lá essas coisas, tinha escrito 2 livros naquele tempo, ele não ter escrito depois. E foi para a Academia Brasileira de Letras. O outro foi ministro, é um bom cantor? Mas ele foi ministro de Estado? Foi ministro de Estado, da Academia Brasileira de Letras. E que ele fez de letras? Tinha algumas letras de música que não tem muito o que ver nessas letras, né? As letras de música sempre são muito voltadas para o comércio, né? Quem faz música, se fizer algo baseado na cultura, ele não vai ler. Eu não posso escrever, fazer uma rima de céu com mel, né? Mas o Chico Buarque escreveu e fez a rima e pegou bem. O Zezé de Camargo rimou céu com mel, ficou bem, não tem problema. Mas se eu escrever céu com mel, todo mundo vai falar, isso não pode ser um absurdo. Céu é céu, é C-E-U, mel é M-E-L. Muito diferente, né? Mas, então, tem essa questão da cultura, tem essas coisas. A imprensa também tem muita influência da cultura. Além da imprensa, nós temos a televisão, o rádio, jornal, revistas, e ainda tem a internet, né? Não sei exatamente da origem. O meu problema com o nome de Uruaçu não é com o nome Uruaçu, é com a expressão pássaro grande. Porque uru não é pássaro. Uru é uma ave da ordem dos galiformes. Então, está muito mais para galinha do que para pássaro, né? Pássaro, via de regra, é uma ave pequenininha que voa bem e que normalmente canora, né? Então, o uru, não sendo pássaro, não merece esse tipo de pássaro grande. Podia ser galinha grande. Quem que quer esse nome? Muito feio, né? Mas eu sei por que foi dado esse nome de pássaro grande. Eu cheguei aqui no Uruaçu, eu era criança ainda, desde 1951 que eu cheguei. Aqui tinha um contador, até dizia que eu parecia muito com ele, que ele é que sabia tudo. O Uruaçu, inclusive, que no começo era escrito com 2 S, passou a ser escrito com C cedilha, por influência dele. Mas a Sul, no nosso dicionário, é com C mesmo. Muito bem. Ele foi que inventou essa história do pássaro grande. Que o Uruaçu é um pássaro grande. A Sul é grande, tá certo, o Uruaçu é grande. Só que o Uru não é pássaro. Eu falo de Porangatu, porque Porangatu não tem nada a ver com a gente, nem com essa entrevista, né? Mas Porangatu tinha uma senhora lá muito importante, muito interessante, política de renome, o marido dela político, médico, melhor e muito conhecido lá na cidade. Ele, na cidade e em toda a região, né? Doutor Trajano, ela que foi que criou essa lenda do pássaro grande. E ela até diz o seguinte: ela diz que o Índio namorou uma ilha, e o pai da namorada fez uma reunião e falou que fez uma reunião e condenou o namorado à morte, né? Aí ele subiu no cadafalso lá e alguém falou, morro Porangatu. E eu digo, esse cara era muito bom, falava português bem, né? A Academia Brasileira de Letras foi criada por mim. Não, eu conversei com o Itanei, doutor Itanei, e ele demonstrou a intenção de criar uma academia. Como ele não tinha tempo, eu me encarreguei de criar
e de organizar essa academia. E acabei ficando como fundador da academia porque eu mesmo criei, eu mesmo fiz as reuniões. Aqui, eu morava aqui na casa do fundo aqui, fiz as reuniões aqui, comparecia muito na reunião, o Cachá compareceu muito na reunião, o doutor Cristóvão, Cláudio Silva Rocha, a Lídia Ponce, e eu mesmo redigi o estatuto e fiz a academia ao meu jeito. Eu obedeci às regras, já tinha esse Código Civil, já estava em vigor o Código Civil de 2002, que tem regras específicas para associações. Daí eu segui as regras do código e fundei a academia. Agora, o Exex, não se sabe por que razão, ninguém sabe por que razão, ele ficou com raiva do Dr. Cristóvão. E o Dr. Cristóvão era um dos homenageados da academia certa vez, em certa época, e na reunião da homenagem ao Dr. Cristóvão, o Exex chegou lá no plenário e xingou todo mundo, brigou, falou que isso aqui é uma bagunça, etc. Falou muita coisa que eu não vou repetir, né? E saiu de lá e foi embora. Não ficou por isso, não. Aí ele fundou uma academia e pôs o nome da mãe do Chiquinho, a mãe do Chiquinho. O nome da mãe do Chiquinho. Muito bem. O exército, aí ele pediu para fazer o estatuto para ele, eu fiz o estatuto e escrevi alguns textos para o livro dele, Nas Asas da Saudade. Escrevi também um texto falando sobre ele, falando do empenho dele na construção da nova capela. Porque aquela capela que tem em frente ao Dallas, era a igreja de Juruaçu, que foi construída por Enéas Fernandes, que eu considero a data de fundação de Juruaçu, a época que foi construída aquela igreja, e a igreja foi demolida. E o exército fez o possível e conseguiu, com Marisa, reconstruir a igreja. Não ficou igualzinha, mas ficou bom. Não é igual a outra, não, mas a outra tinha história, né? De formas que não houve qualquer problema entre nós, não houve, né? E depois ele acabou fazendo as pazes com todo mundo, numa época que um acadêmico aí assumiu a presidência e perdeu os livros todos, não fez uma reunião sequer e perdeu os livros da academia. Todos os livros da academia, de registro da academia, ele perdeu. Deixou desaparecer, não se sabe o que ele fez. Aí o exército, já com o Karzai, o exército fez um acordo com a academia e para ele extinguir a academia dele e ficar só a Academia de Ações e Letras. Eu acho que ela é muito boa para a cidade e deve continuar. Os escritores que estão aí devem continuar escrevendo, embora haja muita restrição atualmente, porque ninguém quer mais saber de ler, todo mundo quer agora olhar no celular. Ninguém quer saber de ler, não. É mais fácil, mais resumido, é mais rápido, embora não tenha a credibilidade que tem um livro. Porque o livro, você pegou ele, abriu, você tem tudo você tem o mundo diante dos olhos. Dos aparelhos eletrônicos eu não tenho essa facilidade. Mas eu acho que a academia deve continuar. Mesmo com essa dificuldade de leitura, eu tenho alguns exemplos aí que desaconselham, desencorajam o escritor, né? Contribuição para a academia? Olha, eu acho que eu não contribuí muito para a academia, não.
Fiz reuniões, fiz o registro e conduzi a academia dentro do possível e tive a honra de ser presidente honorário da academia por muito tempo. Mas eu não fiz muita coisa pela academia, não considero que tenha feito. Fiz apenas aquilo que era da obrigação, minha obrigação de presidente fazer, quando fui presidente. Eu digo aos escritores que continuem escrevendo e fazendo o possível para fazer o melhor possível, porque o que eles escreverem é que vai deixá-los na história para sempre. Eu, às vezes, uso o meu saxofone para fazer alguns poemas, principalmente quando falo de serenatas. Eu escrevo muito sobre serenatas, né? Quando falo de serenatas, eu uso sempre o saxofone. Eu tocava saxofone e clarineta. E isso me deu muito... Foi muito bom para mim tocar saxofone e clarineta. Embora muitas vezes a maioria das vezes a gente se apresentava em lugares pouco recomendáveis, mas também em lugares mais recomendáveis que tinha na cidade, a gente também comparecia para tocar. E às vezes convidado para tocar em outras cidades. Quando eu tinha 18 anos, eu fui tocar num baile em Amaro Leite. Lá eu passei muito medo. Essa história vou ficar para outro dia. Passei muito medo lá. Em razão do meu saxofone, né? Mas foi essa festa lá foi muito boa, porque eu tomei conhecimento com algumas coisas, inclusive pela Fundação de Mara Rosa, que todo mundo, se chegar em Mara Rosa e perguntar quem fundou Mara Rosa, todo mundo vai dizer Zé Maurício de Moura. Só que não foi Zé Maurício. Quem fundou Mara Rosa foi outra pessoa. O prefeito, o que era prefeito de lá, eu não me lembro o nome dele. Ele era prefeito e ele ganhou da dona Estela Curado, que é mãe da Estela, mulher da Edim, um terreno para construir uma nova cidade, que foi construída em Mara Rosa. Quem foi lá e planejou a cidade, traçou a cidade e planejou foi o Jonas Veiga, Jonas de Freitas Veiga, que é daqui do Sul, filho de Moraes Veiga. E o saxofone me deu a oportunidade de fazer essa festa em Amaro Leite, e com essa festa eu ganhei dinheiro para ir para Brasília, para ir falando, eu tinha 18 anos, fui para Brasília, lá consegui um emprego na Nova Cap, e daí foi quando eu comecei a melhorar de vida. Até aí eu tinha sido lavrador, tinha sido servente pedreiro, fiz adobe, tinha sido sapateiro e aí eu fui para Brasília, lá eu consegui ser contador da Nova Cap, e como contador da Nova Cap, não é esse contador que você está falando, não, né? Como contador da Nova Cap, eu fui convidado para ser inspetor de produção da Equitativa dos Estados Unidos do Brasil, uma companhia de seguros. Assumi o meu cargo na companhia. Da companhia eu passei até a radiotelegrafista, que é um pouco diferente de telegrafia, aliás, muito diferente de telegrafia, né? Passei a radiotelegrafista, e radiotelegrafista fui a funcionário do Banco do Brasil, e fui de funcionário do Banco do Brasil para a advocacia, na advocacia eu estou até hoje. Hoje não advogando, mas dando assistência ao Mário e a Elisângela. Como eu disse, eu faço muito, nos meus poemas, eu falo muito no meu saxofone. Tem muita coisa que eu falo, principalmente quando eu escrevo sobre tamborim. Olha, e arte mesmo, eu não tenho jeito para outras artes, não tem não. Eu acho que
Se eu tivesse de viver de arte, eu tinha que viver da literatura, porque outra coisa eu não sei fazer de arte. E saxofone também eu não toco, não sei se é capaz de tocar mais, né? Eu tinha 18 anos quando eu parei de tocar saxofone. Eu tenho um amigo, o advogado, o Elias, o doutor Elias, e se perguntou, Elias, quantos anos você tem? Ele falou, tem não, já gastei 74. Ele tem uma realidade. Muito bem. Como eu disse, eu tenho uma trajetória profissional, né? Então, a minha trajetória profissional foi de agricultor, servente pedreiro, sapateiro, funcionário público funcionário da Nova Cap, funcionário da Equitativa dos Estados Unidos do Brasil, radiotelegrafista e finalmente funcionário do Banco do Brasil e finalmente advogado. E agora eu sou assessor do Marden e da Elisângela. Essa é a minha trajetória. Isso é que eu não tenho coisas, não tenho saudades, não tem nada para ter saudades. Também não tem para reclamar da vida. Eu acho que eu tenho uma vida boa, só o fato de estar vivo para mim é uma grande coisa. Eu tive há poucos dias, 75 dias de UTI, perdi a memória, perdi muito da memória, muito mesmo. Ainda não recuperei completamente a memória, ainda tenho alguns serões. E tudo que eu fiz nesse período que eu estava na UTI, eu não vi nada que eu fazer. Embora eu conversasse, segundo a minha família, eu conversava com todo mundo, conversava e falava coisas pareciam normais, mas eu não tenho consciência disso. Tive algum percalço que eu tive. Certa vez eu caí numa caixa d'água, bati a cabeça no cimento e isso me deixou uma sequela, me deixou bastante sequelas. Mas eu recuperei, eu tive amnésia por causa dessas sequelas, mas eu recuperei a amnésia ficou, né? E fora disso aí, eu tive essa doença agora, não tive outras doenças graves. Tive doença do coração, fiz uma cirurgia do coração, que é também uma coisa considerável, né? Porque teve que colocar, fiquei numa máquina por umas 4 horas fazendo cirurgia, né? Mas tudo isso não deixou, mas não deixou também mágoas nem aborrecimento. Só aperta é bom do rancor. Assim como a rosa o é do espinho, um dia é certo ficará sozinho e terá por companhia somente a sua dor. Eu diria que eu venci pela teimosia. E diria mais que quando a gente quer fazer uma coisa, a gente faz. Basta querer e ter fé. Querer e ter fé que vai fazer e que vai dar certo. Aí consegue. Eu quero mais uma vez agradecer a honra dessa entrevista. Eu sei que não foi tudo que devia, que não foi o que seria realmente muito bom ou relevante. Não foi uma entrevista relevante para os entrevistadores, mas é o que eu sou. Eu não sou mais do que isso, eu fico muito agradecido da gentileza de vocês, Carzen, Larissa, Rodrigo, e qualquer coisa que eu tiver e que estiver ao meu alcance, eu estarei sempre aqui à disposição de vocês por tudo, por qualquer coisa, por tudo que for necessário e por tudo que eu puder ser.
São seus fãs, doutor Mariano. Nós agradecemos. Nós agradecemos demais, tá bom? Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Este foi mais um episódio encantador do Conversas do Coletivo Gaforina.